Obrigada. Valeu, Jaqueline. Eu que agradeço. Arthur, a professora Opa. Jaqueline, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC, integrante da linha Estética, Trabalho, Educação, Estética e Sociedade. Opa. E foi orientadora da professora Lenha e a atual orientadora da Elândia e também da professora Deli, que são professoras aqui do nosso curso. E a Jaqueline é uma grande parceira nossa nesse enfrentamento aí, tanto como militante como intelectual. Valeu, É uma muito honra, legal. seja muito bem-vinda. Ela está aqui com a gente. Maravilha. Bom, deu o horário. Já quer começar, professor? Posso sim, Arthur. Tá aqui, Maravilha. no meu relógio são 7h13, assim que você dá o start, eu começo. Já está começando a gravar. Então vamos lá. Boa noite, todos e todas. Boa noite. Pode parecer praxe toda noite, nesses nossos 6 encontros, esses 3 primeiros, que são sob minha responsabilidade, falar de agradecimento, mas alguns grandiosos artistas da nossa história, a exemplo de Victor Hugo de Goethe, não consideram que pode existir uma pessoa humana grandiosa que não seja grata. E, como eu disse na oportunidade anterior, e no privado com Arthur e Simone, é uma gratidão muito grande poder estar aqui junto com vocês, né, e tocar esse projeto para frente. Mais uma vez também quero dizer que não estou só, foi muito legal a Jaqueline aparecer e aqui para a gente poder apresentá-la, mas não sou só eu e a Jaqueline, nós somos um grupo de pessoas e que dentro dos nossos limites a gente tenta se somar e forçar esforços. Muito possivelmente nós vamos ter divergências intelectuais, mas dificilmente nossas divergências ideológicas vão ser muito grandes. É muito comum ouvir entre nossas conversas, sejam elas de militante ou de intelectual, que se a gente não conseguir ultrapassar o capitalismo, nossos esforços eles são dispensáveis, né? Então, mesmo que eu tenha toda a segurança que essa aula aqui ela não vai fazer com que a gente ultrapasse o capitalismo, mas eu não posso deixar de vinculá-la a isso, okay? Que é o objetivo finito nosso, enquanto, repito, militante e intelectual. Bem, dito isso, eu quero abrir com vocês com o quadro do José Maora. Esse quadro é um quadro português chamado Fado. A importância desse quadro para Portugal é muito grande. Inclusive, tem uma música chamada Fado Maora, que foi gravada a primeira vez por Amália Rodrigues, mas eu queria chamar a atenção para a interpretação que tem de uma cantora contemporânea, que deve estar agora perto dos 30 anos, chamada Nádia Leirião. Vocês vão encontrar no Spotify, na página dessa moça, ela cantando algumas músicas, inclusive brasileira, Cartola, Vinícius Moraes, e também cantando esse Fado Maora. E é super importante isso, porque é muito comum que uma expressão artística dispare outra, e outras, e você vai tendo, a partir de uma criação, criando coisas distintas, que não necessariamente são as mesmas, né? Um bom exemplo disso é Bola de Sebo, de Guy de Maupassant, e Genio Zeppelin de Chico Buarque. Só Genio Zeppelin de Chico Buarque tem peça de teatro, o próprio Bola de Sebo tem vários filmes dedicados a esse conto. Então, quando você tem uma reflexão artística que ela tem um poder de tocar as pessoas, ela ganha outras dimensões, ok? Porque ela mexe com o cotidiano. Como ela mexe com o cotidiano, as pessoas e os artistas que estão envolvidos nesse cotidiano vão se envolver com isso, e alguns desses artistas tentam dar uma nova reflexão a partir daquilo. Sobre o quadro, eu não estou aqui como especialista de pintura, e nem pretendo sê-lo, uma pessoa inteira que está olhando o quadro. Algumas coisas me chamam muita atenção. Se a gente estivesse de modo presencial e pudesse fazer isso, seria legal que as pessoas pudessem falar o que nesse quadro mais mexe com cada um. Mas eu vou citar alguns elementos e, repito, dificilmente eu abrangerei todos. Mas olha que o pintor,
ele, ele sensualiza a moça, ele sensualiza, de fato, a modelo. Mas não é uma sensualidade, digamos assim, vulgar. Ele não está interessado nos traços dela. A sensualidade é muito mais na atmosfera que o quadro cria. Observa como essa moça está olhando para esse músico. Vejam que ela tem um cigarro em um dos dedos. E possivelmente esse cigarro vai queimá-la, porque ela está tão inebriada, num estado de comoção tão grande perante o que o rapaz está tocando, que ela está completamente num mundo aí que só ela sabe onde ela está, né? É aquilo que o Lukács chama de registro da autoconsciência. Observa como é forte, como o pintor, isso Lukács chama de realismo. Veja que o sapato, como está o sapato da moça, né? Os detalhes do quadro, eles são voltados para uma totalidade da pintura, para que o quadro, na sua totalidade e seus detalhes, possa trafegar uma informação relativa ao drama humano. Esse quadro é do começo do século passado. Portanto, já se iniciou a decadência ideológica, mas é um produto, o termo talvez não seja o melhor produto, mas é uma criação com muita profundidade. Veja que tem um espelho, é um local precário, pelos móveis, pela cortina, por outros elementos. Observem a dobradura da gravata do músico, né? Como ela está, tá certo? E é possível que uma pessoa que toca instrumento até arrisque qual é a nota que ele está tirando. O aguardente, que está entre os dois, e mais alguns outros detalhes, né, que fazem com que esse quadro tenha a importância que ele tem. Inclusive, há uma briga, digamos, no sentido positivo em Lisboa, sobre ele. Hoje ele está no Museu do Fado, mas ele já teve no Museu de Arte Contemporânea Lisboeta, né? Já teve também na Casa da Música, no Porto, e é daquelas marcações da história portuguesa que as pessoas cultivam com muito orgulho. E, de fato, é algo que chama muita atenção. Então, eu queria abrir com o Fado, é o nome do quadro, tá certo? Ele é óleo sobre tela, aí tem a dimensão real dele, e, repito, atualmente está no Museu do Fado. Indico para quem quiser ouvir a música da Nádia Leirião, chamada Fado Uma Hora, que é o sobrenome do compositor, desculpa, o sobrenome do pintor. Aí a gente retoma a tela do primeiro encontro, para fazer um pequeno recobrar inicialmente o que a gente falou. Nós trabalhamos com as categorias nodais, que, repetindo, imanência, transcendência, antropomorfização e desantropomorfização. Com essas 4 categorias, Lukács consegue não definir, não conceituar, mas, por aproximação e distanciamento, ele consegue uma definição de partida do que é arte, repito, de partida, em relação à ciência, em relação à religião, também à ética, mas, sobretudo, do cotidiano. Ok? Então, com isso, a gente tem como dar um passo adiante. O Lukács diz que a catarse, para ele, isso está na Estética, no livro mais importante dele sobre o assunto, é a categoria central da estética. E a particularidade é a categoria geral. A mimese, no meu modo de ver, é o elo. Isso aí não é ele que diz. Tanto que a mimese tem, nos 4 volumes do livro da tradução do Sacristã, espanhola, tem um livro dedicado somente à mimese. São 6 capítulos dedicados à mimese. Então, eu considero que a mimese é o elo, é o elan, é a conexão, é a articulação entre a particularidade, essa categoria central, e a catarse, que é a categoria geral. Aqui eu vou expor para vocês, de modo breve, como o Lukács estrutura essa estética. Eu acho que teve uma professora na aula passada, se eu errar o nome dela, peço que ela me desculpe, eu acho que é Emanuele, fez uma pergunta: o que é a estética por Lukács? Aqui a gente ainda não tem como responder completamente, mas já dá para adiantar como ele monta essa estrutura. Eu gostaria não de desanimá-los, mas em 6 encontros a gente não teria condições de amarrar definitivamente o que é a estética Lukács. Nós vamos criar uma grande problematização que vai ajudar os que tiverem interesse de prosseguir
a fazer isso. Então, veja, a gente parte do reflexo, ok? Já já eu vou ter tempo para mostrar para vocês um pouco mais com calma o que o Lukács entende por reflexo. No reflexo, tem um diálogo direto com a mimese com a catarse, a mimese com a catarse e também com a particularidade. A mimese, como eu disse, isso na minha interpretação, não é o Lukács que diz, quem diz isso é o Deribaldo Santos, é o elo, o elan de ligação entre a catarse e a particularidade. A particularidade é a categoria central. Eu acho que eu me enganei na primeira lâmina, eu disse que ela era geral, desculpa, geral é a catarse. A particularidade é a categoria central e a catarse é a categoria geral. Isso quem diz é o Lukács. Lukács diz que a particularidade é a categoria central da estética. E ele também diz que a catarse é a categoria geral. E eu digo que a mimese é o elan, a conexão entre as duas. Eu vou tentar sustentar isso nesse encontro de hoje e o que vem. A particularidade, para existir enquanto elemento particular, para se diferenciar da particularidade na ciência, ela vai em busca do típico, da situação típica. E o que é uma situação típica para Lukács? Uma situação típica é aquela situação que ela define o drama humano, ok? Ou que ela indica, porque o drama humano ele não tem uma definição muito precisa, até porque é um drama. Você está envolvido no devir. Mas o típico é aquilo que consegue tipificar, caracterizar o drama humano. E o que é o drama humano? São nossas alegrias, nossas tristezas, nossas desesperanças, nossas perspectivas, nossos desprazeres, nossas satisfações, alegrias, e etc, etc, ok? A palavra drama não tem que ser associada somente à tragédia humana, não. O drama que se vive, né? Que, de fato, a vida humana é um drama, ok? Desde seu nascimento até hoje, independente de qual modo de produção que ele exista. Obviamente que, sob o capitalismo, esse drama ganha uma característica específica que de alguma maneira, nós vivemos subjugados à troca das mercadorias. Né? Você não produz para usar pelo valor de uso, pelo que importa, pelo que faz cada produto existir pela sua função social. Nós usamos pela troca, pelo que vale o dinheiro nisso. Lukács trabalha muito com o texto do Marx, Manuscritos de Paris, ou Manuscritos Econômico-Filosóficos, quando Marx demonstra que nós valemos, lamentavelmente, sob o modo de produção capitalista, pelo dinheiro que temos no bolso ou na conta bancária. O típico, para Lukács, é aquilo que apoia o realismo. Aqui também é importante demais salientar que o realismo para Lukács não é um estilo, entre outros, como o abstracionismo, ou o naturalismo, ou a vanguarda artística, ou a arte clássica. Não é um estilo. Para Lukács, o realismo é o que tipifica a arte. O realismo é o que é central na arte. O realismo é o que particulariza a arte. A arte sem realismo não é arte, para Lukács. Então, aqui a gente já tem um elemento dado do que Lukács entende por arte, ok? Compreendendo que arte estaria dentro do complexo da estética, que é o que estuda o desenvolvimento da arte. A mimese, por sua vez, Lukács apanha na tradição aristotélica. A mimese no sentido de imitação, okay? De algo que está imitando alguma coisa. No entanto, na estética do Lukács, a minha interpretação, segundo minha interpretação, a mimese é uma imitação já enriquecida. Ela já leva algum elemento importante para o reflexo. E a imitação, por sua vez, ela dialoga com duas categorias de extrema importância para a formação do conhecimento, que é a analogia e a inferência analógica. Não pode existir o que a gente chama de epistemologia sem analogia e sem inferência analógica. Tudo que é gnesiológico, que chega de alguma maneira ao pensamento e que forma essa maneira de pensar, teórica e prática, ela tem alguma relação com a analogia e com as conclusões que você tira a partir da analogia. Lukács chega a dizer, na estética, que a analogia é a primeira categoria do conhecimento. A gente poderia dar vários exemplos, mas pense nas crianças, quando começam a olhar para
para os pais ou para os irmãos mais velhos fazendo uma coisa e ele analisa aquilo. É claro que o modo da criança fazer isso é bastante incipiente, mas ele passa a fazer isso. Você, quando está aprendendo a dirigir, você começa a analisar o que aquele chofer, que é mais experiente, que está naquele momento como seu professor faz, e ele vai utilizando aquele elemento do hábito para você poder se acostumar a fazer aquilo. Ok? Então, para ficar claro, a analogia é uma mediação entre a consciência e a realidade. Okay? Eu olho para alguma coisa, analiso, faço analogia, isso dá certo ali, isso não dá certo assim. Isso é dessa maneira. Toda vez que chove, uma planta nasce, isso é uma analogia. Ok? Toda vez que as formigas começam a voar, vai chover, outra analogia. Da analogia se desprende a inferência analógica. O que é inferência analógica? É a conclusão, que você tira o segundo passo a partir da analogia. Essas categorias estão intimamente ligadas com a imitação, que, por sua vez, estão ligadas com a mimese. Daqui por diante, a gente compreende mimese, até porque no site nós colocamos uma tese da professora Ana Contrim sobre a mimese em Marx. Para as pessoas que quiserem aproveitar, dado o curto tempo da aula, por favor, fiquem à vontade para ler o trabalho da professora Ana Contrim, que nós indicamos, e eu fico à disposição para tirar dele qualquer dúvida da especificidade da mimese. O que a gente vai, daqui por diante, trabalhar com ela é entender que a mimese é um reflexo da realidade e que é um reflexo já enriquecido. Ele não é somente uma coisa que imita a outra. Aristóteles trabalha com o conceito de verossimilhança. Pode até não ser verdadeiro, mas é bem contado, é bem parecido. Essa mimese é que interessa para a estética, porque uma morte numa peça de teatro não é necessariamente, não é de modo nenhum uma morte real. Ok? O que acontece na vida real, embora sirva de refiguração para a arte, na arte não acontece o que acontece na vida real. Para a gente poder avançar, o que é reflexo? O reflexo é a forma como o ser social, os homens e mulheres, se apoderam da realidade. Aqui na minha mão tem uma garrafa d'água, ok? Essa garrafa, ela chega para mim através do reflexo do que ela representa. O reflexo para Lukács, seguindo, de novo, a tradição do marxismo clássico, ele dialoga muito com Lenin, não é a realidade. Aqui você está vendo a garrafa. Aqui dentro não tem a garrafa. Aqui está o reflexo da garrafa, jamais a garrafa. Portanto, o reflexo, ele não é a realidade. Ele é a imagem dela plasmada na consciência do sujeito. Quando eu trago para a minha consciência algo da realidade, essa realidade é plasmada aqui, ok? Jamais é a realidade em si. Isso não quer dizer, como pensa o pensamento pós-moderno, que aí não há realidade, que a realidade é toda turva e caótica, nada disso. A realidade, ela é apreensível ao humano, mas apenas por aproximação. Jamais você vai conseguir apreender toda a totalidade. Importante ainda dizer que essa garrafa d'água é indiferente para ela se eu a conheço ou não. Se eu sei que dentro tem água, que água é H2O ou não. Isso é um problema meu, não dela. Portanto, é um problema epistemológico. Daí, porque Lukács insiste tanto na questão ontológica. Onde é que está o momento preponderante? Gnesiológico, aqui na lógica do meu pensamento, ou no ser social, na garrafa? É claro que está na garrafa. A garrafa é que decide o que ela é. Não sou eu que vou decidir o que a garrafa é. Eu posso até pensar que dentro daquela garrafa ali tem vinho e que não tem água, mas aí eu vou estar completamente errado. Então a decisão não é do sujeito, a decisão é do objeto. Cabe ao sujeito interpretar corretamente esse objeto. Isso é preponderante por toda a estética do Lukács. Ok? Então, o reflexo é esse elo que me liga a essa garrafa, que faz com que eu entenda que essa garrafa é um recipiente que dentro tem um líquido, que esse líquido é H2O, que, para o que eu vejo, não tenho como sabê-lo se ele tem ou não coliforme fecal. Ok? Dito isso, nós voltamos para a catarse. A catarse, ela, que são as categorias que a gente vai pretender desenvolver a partir de agora,
ela é o que é importante para fazer a relação entre o que o Lukács chamou de homem inteiro e homem inteiramente. Vale a pena ressaltar que a professora Adélia está no desenvolvimento de uma tese sob a orientação da professora Jaqueline Rabelo, que deve ser defendida ainda no corrente ano, e a partir das traduções que a Adélia está pesquisando, ela talvez vá propor que a gente possa compreender não como homem inteiro e homem inteiramente, mas a partir das traduções como pessoa inteira e pessoa inteiramente, o que é uma reivindicação já há muito das feministas, e a gente acha que essa reivindicação é correta, mas como é uma categoria, nós não podemos criar do nada. Aqui, enquanto a Adélia não publicar o seu trabalho, nós mantemos como ela está no livro do Lukács. A única coisa que eu fiz, diferente do Lukács, foi pôr um hífen, porque é uma categoria. Então, é homem inteiro, homem inteiramente. Já já nós vamos diferenciar os dois. A catarse, ela é essa ligação, no caso artístico, entre o sujeito inteiro, o que o Lukács chama de homem inteiramente, e esse sujeito inteiramente, que o Lukács chama de homem inteiramente. Quando você está na condição de homem inteiramente, que geralmente é um transeunte, okay? O termo de Lukács é um pequeno instante, eu chamo de transeunte, você acessa o que o Lukács chama de objetivações humanas superiores, que são objetivações que não são espontâneas, como as que estão no cotidiano, exemplo da linguagem do trabalho, que você faz mecanicamente. Então, por isso que a ciência, para Lukács, tal qual a arte e também a ética, são objetivações superiores. Peço a vocês, pela metodologia do curso, que vocês anotem as perguntas para que a gente tenha um bom debate ao final. Veja, aqui nós trazemos, para poder colocar mais elementos para o debate, o pressuposto do Lukács. O que ele diz para elencar esse pressuposto? Possivelmente a professora Adélia vai desenvolver isso daqui a 2 encontros, que vai trabalhar com a gênese da arte. O Lukács tem o real como pressuposto. Ele chama de pressuposto ontológico. Ele não chama de ontológico na estética, mas chama na ontologia, que é a mesma coisa, o que eu acabei de dar o exemplo da garrafa d'água. Ele pega a realidade, como preponderante sobre o sujeito que pensa. É claro que é o sujeito que tem que sistematizar o que o objeto indica, mas se você não sistematizar corretamente, você não vai entender o que tem um objeto. Portanto, nós escrevemos assim. Desculpe, ainda, segundo Lukács, é difícil você chegar na origem da arte. Você não teria, etnograficamente, elementos suficientes para isso. Portanto, você tem que ter um bom pressuposto, já que você não tem elementos suficientes para ir até onde está a origem. Então, você parte de o que ele chama, com Marx, de abstração razoável. É escrito assim: como forma de enfrentar o limite de partida, que limite é esse? Como eu disse, você não tem elementos etnográficos para comprovar a origem da arte. O autor opta pelo seguinte pressuposto, nas palavras deles, no livro 1 da versão do Sacristã: se quisermos estudar o reflexo da vida cotidiana na ciência e na arte, nos interessando por suas diferenças, teremos que recordar sempre claramente que as 3 formas, ciência, arte e religião, na verdade, nem é religião aqui, me desculpe, aqui tem um pequeno engano, é ciência, arte e cotidiano. Reflete a mesma realidade, mas a religião pode ficar aí também, inclusive a ética. Mas como ele se refere a 3 formas, ele está se referindo, no parágrafo anterior, à ciência, à arte e cotidiano, mas poderia ter sem problema aí a religião e a ética. Então, veja, o pressuposto dele é isso, que o cotidiano é o solo, ok? Para ficar claro, o cotidiano, e como a gente explicou no encontro passado, já elimina a ideia de que você tem uma arte superior à outra. Ela refletindo no cotidiano, ela vai me levar a esse elemento que me faça sair da condição de pessoa inteira, homem inteira, para homem inteiramente, para pessoa inteiramente. Qual é a dialética que o Lukács se embasa para dizer isso? Nós escrevemos assim: dialética do cotidiano. O cotidiano é o começo e o fim das objetivações humanas superiores. Repetindo, o que são as objetivações humanas superiores? É quando você acessa uma condição especial da sua humanidade. Você está no cotidiano o tempo inteiro, repetindo. A linguagem é espontânea, o trabalho é espontâneo, mas quando você acessa essas aspirações superiores, você chega nisso que o Lukács chama de objetivações humanas superiores. Nós escrevemos assim:
A parte preta, a redação é minha, a vermelha é a redação de Lucas. As objetivações diferenciam-se e constituem-se de acordo com suas finalidades específicas e alcançam sua forma pura nessa especificidade, que nasce das necessidades da vida social, para logo, em consequência de seus efeitos, de sua influência na vida das mulheres e dos homens, desembocar novamente na correnteza da vida cotidiana. Agora, o que diz o Lucas? A vida cotidiana, por sua vez, enriquece constantemente com os resultados superiores do espírito humano, unindo-os às suas necessidades cotidianas práticas, dando assim lugar a questões e a exigências que originam, ramificações de formas superiores de objetivação. Eu dei um exemplo no encontro passado do contraceptivo. Ele é uma necessidade da vida cotidiana, das relações entre os homens e as mulheres. A ciência tem que se afastar do cotidiano para criar esse contraceptivo. Quando ele volta para a vida, ele modifica completamente a vida. Nós estamos andando de máscara, nós estamos andando com álcool gel no bolso. Nesse momento, tem alguém pesquisando a vacina. Quando essa vacina voltar para o cotidiano, ela vai mudar novamente a vida das pessoas. Okay? É mais ou menos esse exemplo. O cotidiano é que determina isso, que prepondera. O exemplo que o Manuel Sacristán dá no livro dele, embora não seja ao pé da letra que está escrito no alemão, é muito figurativo. O Sacristán diz assim, se pense que o cotidiano é um grande rio. Da cabeceira desse rio se desprende as objetivações superiores. Quando elas são autênticas, elas vêm para o cotidiano e acabam influenciando a vida humana das pessoas. Só para dar um exemplo da arte, a expressão Big Brother é do livro do George Orwell. E essa expressão chega no cotidiano para muita gente sem ter a mínima noção que foi de George Orwell, como Trintona é de Balzac, chega na vida das pessoas sem a gente ter a noção de que vem disso. Ok? O Lukács tem como pressuposto também que a vida cotidiana, a vida que a gente vive, essa que usa a linguagem espontânea e o trabalho espontâneo do dia a dia, dentro de casa, dos casamentos, de ir no mercado, e levar menino para a escola, etc., ele chama isso de materialismo espontâneo. É interessante porque o Lukács tem um certo cuidado com o que a gente começa a chamar de senso comum. No meu modo de entender, inclusive, a partir do Lukács, eu configuro que o senso comum acadêmico ele é muito mais perigoso que o senso comum, como a gente entende como ele seja, né? Porque você chega na academia, você cria uma coisa que, na maioria das vezes, não para de pé, publica-se em algum canto, fica famoso e aquilo passa a ser, como, para usar a pergunta do encontro anterior, que o professor colocou muito bem, do Thomas Kuhn, né? Passa a ser um determinado paradigma das ciências que você tem que vencer. E, na maioria das vezes, aquilo não mexe com a vida de ninguém, considerando, como eu disse no encontro passado, que, em última instância, o que nos importa é ultrapassar o capitalismo. Então, a gente tem que pensar em criar alguma coisa que nos ajude nesse sentido, que seja dentro da sala de aula, que seja fora dela, mas eu penso que esse é o grande paradigma humano. Então, eu escrevi assim, aqui o texto todo é meu, com base em Lukács, repetindo, não tem nada original aqui. A analogia e a inferência analógica, que a gente já debateu, que nasce, por sua vez, da analogia, a inferência nasce da analogia, pertence a uma classe de categorias germinadas na vida cotidiana, pois apresentam uma profunda amarração na cotidianidade, expressando com suficiente adequação a relação existente entre o cotidiano e a realidade, ou seja, o tipo de seu reflexo e sua imediata conversão na prática. Tal expressão é espontânea, entretanto, frequentemente ultrapassa, inclusive, as necessidades imediatas. O exemplo que o Lukács usa é você atravessar a rua. Você, quando olha para um carro que vem a uma certa distância, com certa velocidade, você não sabe exatamente qual é a distância que o carro está, nem qual a velocidade. E você também não sabe quantos metros tem até o outro lado da rua. E você tem que atravessar a rua. Imagine você educando seu filho ou sua filha a fazer isso. O Lukács chama isso de materialismo espontâneo. E mais interessante, ele diz, inclusive citando Berkeley, que era, digamos assim, um misto de empirista com idealista, que Berkeley não pode atravessar a rua achando que o carro é uma construção social da cabeça dele. O carro é um carro, está lá, se ele não for, vai atropelá-lo e pronto. Então, a vida cotidiana, a gente
está o tempo inteiro com a analogia e com a inferência analógica. Você tem que tomar uma decisão sobre o carro. Você olha, analisa, vou ou não vou, dá tempo ou não dá, e assim por diante. Ok? Morrer atropelado não a maioria das pessoas não morrem atropeladas, né? Bem, ainda sobre analogia e inferência, a contradição da força espontânea. Eu trouxe essa lâmina para demonstrar com o Lucas como não há nenhum preconceito aqui sobre o materialismo espontâneo, sobre a cotidianidade, sobre isso que é chamado, de maneira equivocada, de senso comum. O Lucas, eu escrevi assim, não obstante, alerta Lucas, do mesmo modo como nascem do cotidiano aquelas categorias tem necessariamente um caráter de ambiguidade, duplicidade, isto é, apresenta uma certa elasticidade. Não é preciso a analogia do carro. Lembra que o exemplo que eu dei com ele? Você olha para o carro, você não tem precisão se o carro está a 30 metros de você. Então, sempre há alguma oscilação, alguma duplicidade, uma certa elasticidade e até uma certa labilidade. Essa ausência de apoio fixo, como você não tem certeza, você não se apoia num dado exato para atravessar a rua, conforme desenvolve o Lukács, baseado em Goethe, traz relevância positiva para a vida cotidiana, obscurecendo, ao mesmo tempo, alguém germe que pode ser clareado, conceituado, experimentado e levado, consequentemente, no pensamento científico a conceito. Veja, aqui tem um elogio e uma crítica, aqui tem uma dialética. Para a vida cotidiana, isso me serve. Eu olhar para o carro e sair correndo, e atravessar a rua e acabou-se. Mas para a multa de trânsito não serve. A multa de trânsito ela tem que contar exatamente a velocidade e a distância que você passa de um ponto para outro. Por isso que ele vai com a ciência e com toda a sua tecnologia, cria um aparato para te multar. Ok? Então, na vida cotidiana, você não precisa disso, mas a ciência precisa. Então, a cotidianidade, muitas vezes você tem contato com algo em germe que é fantástico. Mas você, por estar imbuído na cotidianidade, você não tem como desenvolver isso. O que a linguagem faz? Isso é extremamente importante, eu não tenho aqui como a gente fazer uma exegese da linguagem no Lukács, mas apenas para entender que a linguagem, para ele, ela conceitua fixa e amarra. Não, mas, ao mesmo tempo, quando amarra, ainda diz Lukács, quando eu digo que essa caneta é uma caneta, eu não posso dizer outra coisa, é uma caneta. Então, eu conceituei, fixei e amarrei o conceito de caneta. Então, tudo isso aqui é parecido com uma caneta. Então, é uma vantagem conceituar, fixar e amarrar. Nós não chegaremos aqui sem a linguagem, sobretudo em seu modo articulado, linguístico, conceitual, silogístico, lógico, mas eu estou preso numa caneta. Isso aqui não pode ser outra coisa a não ser uma caneta. Mas olha o que faz a poesia. Eu chego a dizer no meu livro Estética Lukács, A Criação do Mundo Pode Chamar de Seu, que, para desespero do pensamento pós-moderno, que a poesia é o mais alto, o cume, para usar a expressão da professora Elisiane, é o cume da racionalidade humana. Porque você só pode fazer poesia em cima de algo racional, em cima de algo lógico. O meu homogêneo da literatura, ele é lógico. Agora, o que eu faço? Eu subverto a lógica. Vejamos o exemplo. Linguagem, conceitua, fixa e amarra. O texto é meu, com base em Lukács. A gigantesca simplificação introduzida pela linguagem nas relações sociais, nas relações das mulheres e homens com o mundo, e entre eles, a promoção da cultura, assim como o progresso humano, está intimamente ligada com o comportamento imediato do sujeito individual. Ok? A partir da inferência analógica e da analogia da inferência analógica, eu vou criando elementos para dizer que isso é uma coisa e que isso é outra coisa, e assim por diante. Um exemplo que eu geralmente cito, mas há outros, é que o dicionário ainda não absorveu a palavra namorido. Mas por que se diz no cotidiano namorido? Porque é uma relação que nem é um namoro, nem é um casamento. Então, as pessoas no cotidiano, com a sua imprecisão, têm que fixar, eles têm que encontrar um nome para se comunicar com as pessoas, dizer que fulano não é marido da ciclana e nem é namorado. Então, eles dizem namorido. Então, o cotidiano deu um jeito, resolveu o problema. Os linguistas vão ter que se virar para frente e aí a questão já escapou do cotidiano. Mas note, o cotidiano teve que encontrar uma fixação para isso, uma amarração, uma conceituação. Tá certo? Então, ele deu
no imediato, essa palavra, nós temos outras, esquerdomacho também é uma alternativa que o movimento feminista encontra para determinado comportamento de determinados homens e muitos outros conceitos que ainda não são dicionarizados, aliás. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Esse é um exemplo que para mim, é mais evidente. Mas existem muitos outros. Aí é meu juízo de gosto. Eu sou apaixonado pelo Manuel de Barros. Okay? E eu não tenho nenhum problema em dizer que sou apaixonado. Eu sou um cientista apaixonado pelo que faço. Lucas, inclusive, com Spinoza, faz um grande debate sobre a importância das paixões, aquelas que purificam, né? E eu não tenho nenhum problema em dizer que sou apaixonado, muitíssimo apaixonado pelo Manuel de Barros. Veja como ele subverteu. O título do poema já é muito forte. Uma didática da invenção. Mexe muito com nós, professores, né? Olha, eu queria que a professora Lenha pudesse ler, porque a Lenha tem um ritmo de leitura interessante, mas como ela vai ter a oportunidade de fazer a aula dela, ela vai ler os trechos de Balzac para vocês delirarem com a leitura da professora Lenha. Eu vou ler agora. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás da casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Veja o que faz o poeta. O poeta precisa que você saiba o que é uma enseada. Você tem que ter os conectivos lógicos da sua linguagem, aí não interessa a questão do idioma, por favor, para saber o que é uma enseada. E ele subverte. É melhor uma cobra mole de vidro. Veja, você tem que saber o que é uma cobra, o que quer dizer mole, o que quer dizer vidro. Você tem que ter... mesmo que você não saiba o que é um substantivo, o que é um adjetivo, você não tenha visitado, lamentavelmente, a pureza e a grandiosidade do nosso idioma, você tem que saber o que, para viver no mundo, você tem que saber o que é uma cobra, senão você vai... Claro, né? Não precisa explicar isso. Então, você, a partir dos conceitos, do que fixa e amarra, o poeta subverte. E há muita coisa de Manuel de Barros que faz isso, há muita coisa de muitos bons poetas que fazem isso. Eu aconselho o fotógrafo, ou a fotografia de Manuel de Barros também, que é um poema muito maravilhoso sobre o cheiro da fotografia. Então, aqui eu usei um exemplo para evidenciar como a linguagem subverte o conceito. Isso, no cinema, é muito mais evidente. A Erlândia vai demonstrar para a gente que a arte plástica, eu abri com um quadro de 1 hora, ela tem outros elementos para subverter isso, tá certo? O sapato daquela moça deve dizer alguma coisa para alguém, entre muitos outros elementos. Okay? Então, voltando ao materialismo espontâneo, era melhor ficar com o Manuel de Barros, lendo os poemas do Manuel de Barros a noite inteira, era mais interessante, mas voltemos aqui para o materialismo espontâneo. O que é o materialismo espontâneo? É a união imediata entre teoria e prática, que é uma característica do cotidiano. A principal característica do cotidiano, isso está aí no CAS, você vai encontrar variações disso no Karel Kozik, dialética do concreto, você vai encontrar pequena variação disso com Agneselli, que por sua vez já tirou de Lukács, você vai encontrar com outros autores e outras autoras alguma distinção. Mas para Lukács, o cotidiano, a sua principal característica é a união imediata entre teoria e prática. O exemplo do carro, eu não tenho como pegar uma fita métrica para medir o carro, eu não vou conseguir atravessar a rua nunca. Ok? Eu escrevi assim, vermelho é minha escrita e preto é o do autor. A sabedoria lacônica apodicta tem uma razão de existência diante das objetivações superiores, como a ciência e a arte. Por que ela tem uma razão? Porque é de lá, do lacônico apodicto, dessa coisa imediata, dessa coisa que fala como se tivesse razão, sem saber de nada, diz assim, não, deu na internet, é isso mesmo, passou no Fantástico e tal. Há uma razão de ser assim, e é isso que alimenta a aspiração superior. Mas olha a advertência que o Lukács faz. Quando as formações moribundas se defendem contra as que nascem, mediante construções intelectuais e convencionais
emocionais artificialmente mediadas diante da vida, etc., o senso comum é quem cumpre a missão de mediar o alerta. O que ele está querendo dizer? Quando você tem alguma coisa moribunda, está pronta para morrer, e essa coisa não morre, não agoniza, fica lá e fica se reconstruindo com uma construção ideológica bonita e etc. e tal, é o senso comum que consegue dizer: oh, esse negócio está errado. Okay? Você vai encontrar na história alguns exemplos disso. O professor Marcos Del Roio, esses dias, numa aula que está disponível no YouTube sobre a Revolução Russa, o que disparou a Revolução Russa, e muitos outros elementos, claro, o contexto não se resume ao que eu vou dizer agora, foi uma fila onde mulheres estavam esperando pão e não tinha pão. Okay? Então, a maioria dessas mulheres que estavam nessa fila, elas partilham desse materialismo espontâneo. Disse: o que eu tenho? Eu quero comer. Não tenho, não vou ficar com fome, tenho que fazer alguma coisa. Pronto. E aí, o revolucionário usou o elo para construir a Revolução Russa. Eu trouxe um outro exemplo, ok? Para vocês aqui. Eu passar um vídeo para vocês, passar um vídeo para não ficar muito, digamos assim, sozinho, tá certo? Eu vou passar um vídeo aqui e vocês vão me dizer se estão escutando ou não. Vocês escutam? Vocês escutam a Marise? Sim, Dani. Ok, eu vou passar o vídeo do começo, tá certo? Vou aumentar a tela, mas eu vou primeiro expor a letra, depois eu boto só o finalzinho da Marise e vocês assistam em casa. Lamentavelmente aqui não é para causar catarse, é para... Estou usando a Marise como um documento. Deserto, império do sol, tão perto, império do sol, prova dos nove da solidão, cega miragem, livre clarão, livre prisão, anfitrião selvagem, anfitrião selvagem, que grande mar, de ondas paradas, que grande areal, de formas volantes, império do espaço, imensidão, ponto de fuga, ampliação, livre prisão, anfitrião selvagem, anfitrião selvagem, no deserto, ouço o fundo da alma, e se a areia está calma, o bater do coração, é que tanto deserto, tão de repente,
Faz-me pensar que deserto sou eu se não me vieres buscar. No deserto, isso fundo da alma, que será esta calma, bater do coração. É que tanto deserto, que tanto repente. Faz-me pensar que deserto sou eu se não me vieres buscar. Guy Barker. Eu usei a música do Carlos Maria Pereira Trindade para utilizar com vocês com dois exemplos, ok? O primeiro é, muita gente não entende quando o Lukács diz que a arte realista é aquela que tipifica o drama humano. Que ele, inclusive, tem um texto sobre esse título, Narrar ou Descrever. A arte tem que ser narrativa e não descritiva. Descritiva é a ciência. Observe que essa música, o texto, a canção não pode se analisar separada do texto. Aqui, lamentavelmente, eu estou pegando apenas o texto. Valeria a pena a gente pensar nos elementos do arranjo, na própria interpretação muito aguda e emocionada da Marise. Mas observe que as 6 primeiras estrofes, aliás, as 5 primeiras estrofes, são descrição, é uma descrição pura. O compositor está interessado em fazer você entender o que é um deserto. Parece até que ele é geógrafo ou geólogo. Olha como ele descreve um deserto. Até aí não tem nenhum drama humano. Os 5 primeiras estrofes, elas estão preocupadas, repito, em descrever um deserto. O eu lírico está no deserto. Quando chega nessa estrofe, aqui, na 5ª estrofe, aliás, na 4ª, me desculpem, na 5ª estrofe, perdão mais uma vez, essa que eu estou marcando agora, essa que começa com livre prisão, anfitrião selvagem, o compositor faz um link para você entrar
no drama humano. Aí, na estrofe seguinte, ele fala que se o deserto estiver calmo, ele já disse o que é um deserto, você já entendeu o que é um deserto. Se o deserto estiver calmo, você escuta, inclusive, o batido do coração. Aí ele já antropomorfizou. Aquilo que aparentava ser desantropomórfico, que é a descrição do deserto, ele antropomorfizou. Agora é o coração que está batendo perante aquela imensidão. Mas olha o que diz a última estrofe. Olha como esse poema encerra. Minha nossa, é para cortar os dois pulsos e ainda um pedaço da jugular. Ó, se a areia estiver calma, assim, tão de repente, faz pensar que o deserto sou eu, se tu não me vieres buscar. Ele está descrevendo o deserto para poder utilizar essa descrição em torno do drama humano. E qual é o drama humano? Se tu não me vieres buscar, eu estou desse jeito aí. Você pode pensar, por exemplo, em Valins, o mar é uma gota comparada ao pranto meu. É claro que ele não chorou a quantidade do oceano, é óbvio. Isso é para poder tipificar a tristeza que essa pessoa está perante a situação que ela está passando. Isso é o drama humano. E isso é realismo. Quando você consegue, num espaço de uma folha, é claro que conta muito os elementos da canção que a gente não tem como analisar aqui. Você consegue trafegar o drama humano. Dito isso, e eu estou me encaminhando para encerrar essa participação de hoje, há uma advertência muito importante sobre essa questão do cotidiano e do que é chamado aqui no Brasil de saber popular, que é a relação entre ideologia do que se chamou de senso comum e ideologia dominante. Essa relação ela é perigosíssima. Inclusive, hoje, de maneira geral, na academia, há algumas pesquisas que utilizam, segundo eles, como metodologia a oralidade. E essas pesquisas não consideram que essas pessoas estão falando sob um contexto ideológico que leva a que aquelas pessoas falem aquelas coisas. Você muda o discurso perante as circunstâncias. Então, é extremamente complicado a relação do que as pessoas dizem. É muito comum ouvir falar isso, que eu tenho que escutar o sujeito da pesquisa. É claro que você tem que ouvir o sujeito da pesquisa, mas você tem que fazer mediações entre o sujeito da pesquisa e os elementos conjunturais e estruturais que fazem com que aquela pessoa, por vários elementos, lhe leve a dizer aquilo. Veja, eu escrevi assim: por outro lado, não é menos verdadeiro assegurar que, em muitas ocasiões, a gente falou anteriormente que era importante considerar o alerta que o senso comum dá perante as construções moribundas. Agora, estamos advertindo, por outro lado, não é menos verdadeiro assegurar que, em muitas ocasiões, a força do saber popular, com seu folclore, por via da ideologia dominante, representa mera resistência pequeno-burguesa a importantes inovações. É muito possível que isso, você já tenha se deparado com essa situação, que você tem algo novo, latente no ar, e é aquele elemento popular, que a gente chama de popular folclórico, que se coloca em reação contra aquilo. Essa dialética tem que ser muito bem respeitada, porque ao mesmo tempo que você não pode respeitar isso, você tem que compreender essa força e o limite que ela tem sobre a realidade de maneira geral. Ok? Então, essa advertência é importante para você fazer essa circularidade dialética, não cair nas armadilhas mecanicistas, nem de um lado achar que é causa e efeito, nem do outro lado achar que é a sua cabeça que decide. Essa é a penúltima lâmina, a próxima é a última, e eu queria encerrar com esse conceito de homem inteiro, homem inteiramente, que a gente falou algumas vezes aqui. O texto também é meu, e está escrito assim: precisamos levar em conta que o tráfico da condição de homem inteiro à condição de homem inteiramente pretende retirar o ser social imerso em sua vida cotidiana, condição de homem inteiro, para que ele possa acessar, mesmo que de forma momentânea, um mundo qualitativamente distinto, homem inteiramente. Quem faz isso na arte é a catarse. Há maneiras da ciência também fazer isso. A ética, sobretudo, é o verdadeiro campo de batalha, né? Mas é impossível uma ética perante a ordem capitalista. No caso específico da arte, a arte consegue esse erguimento, mesmo que seja momentâneo, e em determinados momentos você se sente uma pessoa diferente. Esses dias uma moça
na outra aula que a gente dá terça-feira, um estudante disse que quando ela leu, o nome dela é Andressa, deve ter 25 anos no máximo, ela disse que quando leu Os Sertões, Veredas, de Euclides da Cunha, ela não sabia onde terminava o livro e começava ela própria, né, a pessoa que estava lendo, e onde ela mesma, né, acabava para começar o livro e ela ficou num estado de êxtase gigante. A professora Ana Maria Machado, que escreveu Meninas do Laço de Fita, ela disse que quando desenrola a questão da sexualidade que está em torno do drama humano abordado por Euclides, ela dá um grito. E a mãe diz assim, o que foi isso, minha filha? Ela disse, mãe, a senhora tem que ler, eu não posso lhe contar. É importante advertir que ninguém vai encontrar catarse na farmácia. E é difícil, inclusive, catarse na sala de aula. É difícil, são alguns professores que conseguem fazer isso. E a gente quer parabenizá-los e parabenizá-los por isso. Mas a catarse você não marca a hora, não, para chegar lá e encontrar com ela. Ela lhe toma de assalto. Esse momento de homem inteiramente, ele é, cada dia que passa, mais raro. Eu vou agora terminar com a lâmina que eu cito a professora, desculpa, eu tenho umas 2 lâminas, me perdoe, que eu cito a professora Adélia Araújo, até porque ela vai estar conosco, e a professora Adélia, no momento passado, veio me perguntar até que ponto não era pessimismo a gente apontar a dificuldade da gente encontrar catarse, a dificuldade de termos artes autênticas, etc. Essa dificuldade não é do artista em si, dele. Essa dificuldade é da conjuntura, tá, cada dia que passa você produzir, tá, cada dia que passa mais difícil que a sociedade produza artistas autênticos. Dificilmente, como diz a professora Suzana Rimendes, que é a nossa professora, orientou a mim e Jaqueline, nós não vamos conseguir produzir outro Chico Buarque. Então, esse é um dado do real, não um dado da nossa invenção. Isso quer dizer que não tem arte? Nada disso. Não quer dizer isso. A gente continua produzindo coisas maravilhosas. O Lukács chama isso de ilhas de excelência. Você continua em vários locais do mundo. Recentemente eu tive a oportunidade de ver uma palestra da Conceição Evaristo aqui na Bienal do Livro, aqui em Fortaleza. Fiquei muito impressionado. A Elândia, que está aqui na sala, no Dito Sua Defesa de mestrado, me deu o livro do Walter Ugumãe, A Desumanidade. Li, que livro impactou profundamente. Eu disse, fazia tempo, acho que, sei lá, talvez uma década, que eu não tenha lido nada que tenha mexido tanto comigo. Então, o cinema, o filme Parasita e outros exemplos, as músicas de Milton Nascimento e Luiz Gonzaga. Então, você vai ter exemplo para ficar a noite toda falando aqui, tá certo? Mas está cada dia que passa mais difícil essa relação. Se a gente fosse falar especificamente do momento político do Brasil, aí era uma piada. Então, eu prefiro terminar com as palavras da professora Adélia Araújo, porque ela está presente. E eu escrevi assim, antes da fala da professora Adélia: a arte como mediadora da relação homem inteiro, homem inteiramente, adiantando conclusões posteriores, porque a gente ainda tem um encontro, né? Mas para vocês não dormirem e não terem pesadelo com o Lukács, eu trago o que escreveu a professora Adélia. A arte, na medida que acessa os elementos constitutivos da elevação humana, só ergue o homem em sua forma superior da abstração, pois o distancia, mesmo que seja somente em poucos instantes, da forma de ser da vida cotidiana. Essa é a missão social da arte. E é nesse elemento que a arte consegue educar. Isso que eu fiz aqui com Marise, eu estou usando um documento. O mais profundo da música de Trindade, que é causar catarse, talvez seja difícil que a gente consiga fazer aqui com a mediação de um computador que passa, outro que assista, uma pessoa, talvez que vocês sozinhos ou sozinhas, talvez consigam ter um soerguimento melhor, porque o documento desantropomórfico, ele vai conseguir mostrar, por exemplo, o que é um deserto. E aí eu não preciso da música, eu posso direto trabalhar com uma teoria, Milton Santos, por exemplo, para ficar com um autor brasileiro que tipifica o deserto, que descreve o deserto. Mas o drama humano, o que aquilo me faz sentir, eu não tenho como ser educado formalmente pelo que a gente chama de educação
que monta um planejamento, um conteúdo, um objetivo, avaliação, etc. Isso que a Catarse traz, a medida dela é muito difícil, você não tem como avaliar, mas esse é o elemento que mais educa. Por quê? Para terminar, porque quando você tem contato com a Catarse, que você vai até essa condição de pessoa inteiramente e volta à condição de pessoa inteira, jamais você é o mesmo. Jamais você é o mesmo, eu lhe asseguro. Essa moça que falou de Euclides da Cunha, ela é outra pessoa. E mesmo que você não consiga mudar o mundo pelo que a Catarse lhe mostrou, porque o mundo é objetivo, ele é maior do que você, ok? Mas você é outra pessoa. Por isso que Lukács insiste, é o que vamos debater no último encontro, no último meu, que eu digo, a autoconsciência da humanidade, porque faz com que você resista à sua condição naquele momento. E às vezes é uma condição negativa, às vezes a Catarse te mostra que você é um tremendo de um machista velho que está fazendo um bocado de coisa que não deveria fazer. É negativo nesse momento. Muito obrigado, tenham uma boa noite, espero que eu não tenha falado rápido demais, tomara que vocês tenham entendido, e mais ainda, espero que a gente possa conversar e debater algumas coisas sobre esse encontro. Apenas para mostrar cena dos próximos capítulos, na semana que vem a gente começa com o quadro do Hans Hobby, ok? Valeu demais, obrigado Simone, obrigado Arthur, Jaqueline e os demais. Obrigada, Deri. Mais uma vez, muito obrigada. Foi pedido, né, para colocar as perguntas que ficaram do encontro anterior, e Camila e Vinícius, no encontro passado, trouxeram 2 questionamentos que não foram respondidos, né, naquele encontro. Inclusive, Vinícius, você quer colocar a pergunta aqui novamente, ou eu posso colocar no próprio chat a pergunta e a resposta do professor? Beleza, eu vou colocar aqui. Deri, o e-mail que você encaminhou com a resposta da Camila, não veio a pergunta da Camila, você se lembra qual era? Colocando. Aí a pergunta da Camila. Ok? A da Camila está aí. Só um minutinho, perdi aqui. Já estão as 2 perguntas, Simone. Você quer que eu debata com as perguntas agora ou aguardo mais um pouco? Olha, alguém tem alguma pergunta, colocação? Vocês acham que o professor Deri problematiza essas 2 questões e a gente segue? Sendo assim, comecemos então pela a questão aqui da Camila. Camila me escreve dizendo: vida, arte, religião e educação estão intercalados entre si. Neste caso, colocando uma questão no âmbito da sala de aula, como seria possível tratar de um assunto que é muito abordado nessas dimensões, como, por exemplo, a falta de presença da história negra nas salas de aula, levando em consideração também que, nesse caso, se tratando de uma minoria, a história é contada pelo vencedor, ignorando o ponto de vista dos vencidos. Eu disse para Camila, né, com outras palavras, no e-mail, que ela tem razão. A história é contada por quem vence. E a história do racismo de maneira geral, ela é contada até bem pouco tempo. A gente não tinha nenhuma legislação sobre isso, que estão tentando derrubar. Ela era contada
por racistas, né? Por militares e por muita gente, como ficou claro agora na atual conjuntura de Brasília, que nem acha que houve racismo no Brasil, né? Que foi uma necessidade, a escravidão. O exemplo que eu trago, e não é uma resposta para Camila, é mais uma problematização, é quando você pega o que aconteceu com os judeus, e nós não estamos defendendo o que aconteceu com os judeus, não, é só para ilustrar. Você observa a quantidade de produção cinematográfica que tem sobre a guerra ou sobre o sofrimento dos judeus. De modo particular, gosto muito do Menino do Pijama Amarelo, tanto do livro como do filme. E qual a quantidade de produção que tem sobre a história da escravatura no Brasil? Ela é muito pequena. E mesmo mundial, eu lembro, em termos de grande filme, eu não estou dando juízo de valor se o filme é bom ou é ruim, eu particularmente tive dificuldade de assisti-lo, que é 12 anos de escravidão. É um filme que dele para cá você não tem outra grande produção que toma a dimensão que ele tomou de mídia, tá certo? E quantos filmes sobre a questão judaica você tem de lá para cá? Isso é uma demonstração de que, no caso dos judeus, mesmo perante o que aconteceu na Segunda Guerra, por seu poder financeiro e suas alianças políticas, faz com que essa história seja contada de modo que você está o tempo inteiro lembrando disso, E ninguém lembra da escravidão. A Escravizaura era interpretada por Lucélia Santos. Você tem várias novelas sobre italianos chegando no Brasil, sobre os anarquistas, de monte, até sobre turcos, indianos. Quantas novelas você teve que os escravos eram protagonistas? A coisa de Escravizaura é o do romantismo abissal. Então, o que eu tenho a dizer é que eu lamento, a gente tem muita dificuldade na sala de aula sobre isso, mas há muitas alternativas. A música popular, por exemplo, ela consegue... É claro que, a partir de um certo momento, passou-se a ter boas produções, documentários sobre a questão negra e também filmes, mas a música popular sempre foi muito vasta em trazer elementos que você pudesse trabalhar. O Baden-Powell e Vinícius de Moraes, eles têm um álbum, eu acho, se eu não me engano, dos anos 70 ou 60, chamado Afro Sambas, que você tem muita coisa interessante. Sei lá, você pode pegar algumas histórias de alguns músicos, traçar a biografia com a produção, com o que eles produzem. Aqui no Brasil, mais perto da gente, a própria produção de Jorge Ben traz muitos elementos que você não só discute a questão racial, e eu repito, essa questão não pode ser desligada da questão de classe. Você tem algumas alternativas, mas, de maneira geral, do ponto de vista do livro didático, é terrível. Do ponto de vista do livro didático, a gente fica, de fato, com muito poucas opções. Foi mais ou menos isso que eu disse a Camila lá no Correio, e também quero revelar um certo desgosto, porque eu não sou estudioso da questão negra, eu sou militante da questão negra, tá certo? E eu acabei angariando ao longo dos anos determinados desafetos por não ser pesquisador da questão negra, né? Numa oportunidade eu disse que era muito importante ver um negro falando de política, um negro falando de filosofia, de estética e tal, porque o negro tinha que falar só da questão africana. E isso, de alguma maneira, me deu um certo alento, mas ter sido militante do movimento negro e não virar um intelectual orgânico do movimento negro, para mim, não é simples, tem um certo desconforto, né? Eu não consegui resolver isso ainda. Mas quero dizer que, do ponto de vista da realidade concreta, eu não tenho nenhuma dúvida que o racismo ele só pode cair junto com o capitalismo, e o patriarcado também, né? Não adianta a gente ter uma luta solitária, sozinha, embora seja muito triste, e esses dias aconteceu isso comigo, e você está dirigindo seu carro e a polícia lhe parar, botar uma metralhadora na sua cabeça e achar que você está roubando o seu próprio carro. E
possivelmente seria diferente se fosse uma pessoa branca. O Vinícius disse o seguinte: tem uma dúvida sobre as categorias nodais, por parecerem até dicotômicas, imanência, transcendência, antropomorfização e desantropomorfização. Elas são categorias nodais do quê? Do reflexo da realidade? Quem deu o nome categoria nodal fui eu, tá certo? Eu posso estar errado. Eu chamei de categoria nodal porque, no meu modo de ver, essas 4 categorias elas atravessam toda a estética do Lukács e também toda a ontologia. E tem alguns elementos também na destruição da razão. Então, é como se ela fosse o nó górdico da estética. É o que garante que você vai conseguir entender. Se você não entender essas categorias, o que é antropomorfização e desantropomorfização, imanência e transcendência, você não consegue nem ler o texto. Você não vai conseguir fazer leitura. De modo que eu fiz um capítulo introdutório de meu livro explicando logo o que são as categorias nodais. Lukács é criticado por não ser, digamos assim, um límpido expositor, como Marx era. Se você ler o Capital, o máximo que Marx fica sem colocar um item ou um subitem, são 13 páginas, ele deixa você respirar. Marx tinha uma ironia sagaz e levantava você do texto. Aqui e acolá não deixa você nem cochilar. O texto do Lukács, ele é mais árido. E me parece, o Lukács escreve a Estética nos anos 50, ele está debatendo com o mais alto nível filosófico europeu daquela quadra histórica. Ele está debatendo com Sartre, com Heidegger. Ele está debatendo com os seguidores de Freud. Ele está debatendo com os seguidores de Max Weber, de George Simmel. Ele está debatendo com Karl Heine, com Ernest Fischer e muitos outros e outras, tá certo? Então, para nós leitores, nós temos que ter alguns pressupostos para iniciar a leitura. No meu modo de entender, o pressuposto era compreender essas categorias, essas 4 que eu chamei de nodal. Meu livro não tem nada de original. Esse livro que eu escrevi, eu devo tudo a Lukács. Okay? A única coisa que tem nesse livro, que eu posso dizer que é criação minha, autêntica, é esse primeiro capítulo, dizer que essas categorias são nodais pelos motivos que eu estou explicando aqui, porque é a partir delas que ele vai estruturar toda a estética e também a ontologia. Okay? Agora, no grupo que a gente estuda a ideologia, nós estamos adentrando no estudo da política. Umas 40 páginas adiante, vamos adentrar no estudo da filosofia e da arte. E ele está o tempo inteiro, no caso da política, ele aproxima e distancia a política do direito. Ele vai fazer isso com a filosofia e a arte. Então, o modo de exposição do Lukács é distanciar e aproximar o tempo inteiro o cotidiano, okay, da arte e da ciência. E ele faz isso com essas categorias. Ele vai dizer que a religião como eu disse no encontro passado, ela é antropomórfica, tal qual a arte, mas a arte é imanente, a religião é transcendente. A ciência tem um ponto de contato com a arte, porque a arte e a ciência são imanentes. Mas enquanto a ciência é desantropomórfica, okay, porque o cientista, como disse Gordon Childe, ele tem que ser humilde, né? Não depende dele para dentro daquela garrafa que é H2O, depende do próprio objeto. A arte, por sua vez, é antropomórfica, porque tem que tocar o drama humano, como 2 exemplos que nós trouxemos aqui. Aliás, 3, o quadro Uma Hora, o Fado Uma Hora, a música de Trindade, na belíssima interpretação de Marise, e, por fim, e no meio, o poema do Manuel de Barros. É isso. Tem algo mais, Simone e Arthur e os demais? Fiquem à vontade. Enquanto vocês pensam aí, o Arthur está gravando para botar na net, mas eu vou falar, não é mentira. Todo mundo grava com um livro atrás, né? Um bocado de livro atrás e tal. Até o ponto de alfinete botar um papel de parede cheio de livro. Eu preferi botar uma rede ali, certo? Porque, como eu sou nordestino, né? E eu acho muito legal uma rede, e é um traço cultural, mas que tem a ver com a materialidade, então fica aqui atrás de mim. Se o Arthur não quiser cortar, o pessoal que acessar vai estar ligado que eu estou gravando com uma rede às minhas costas. Não, nunca cortei não, hein?
Eu sempre deixo o fundo. O meu tem livro atrás que eu trabalho no meu escritóriozinho aqui, né? Onde coloco, não consigo me fechar e a acústica fica melhor. O outro apareceu, que o outro apareceu mais os slides, né? No outro vídeo. Alô? Estou ouvindo. Se tiver alguma pergunta, vocês fiquem à vontade aí. Quem estava contando a pergunta? Simone, você estava... Senão a gente bota a Marisa para tocar, que é mais interessante, né? Isso também é legal. Simone, Eu gostaria de fazer uma pergunta. Opa. Faça. Posso? Aqui é a Emanuela, só colocando que eu trabalho como assistente social, tá? Eu não sou professora. Eu queria compreender um pouquinho mais, quando foi falado, né, professor, sobre a questão da categoria totalidade em Lukács. Como é que ela fica dentro dessa leitura toda da estética? Muito obrigado, Emanuela, pela pergunta. Você lembra, há pouco eu pus uma lâmina que tinha a questão do realismo. Eu pus essa lâmina aqui e a gente vê que a particularidade, por sua vez, ela é a categoria central e ela é importante porque ela tem que pegar aquele elemento que é típico em cada situação, em cada drama humano, ok? No caso, chama isso de realismo. Aqui a gente pega o elo para discutir o que Lukács entende por totalidade. A particularidade, Manuela, ela é uma mediação. Ela é uma mediação entre a singularidade e a singularidade e a universalidade. Aí a gente abraça a totalidade. Deixa eu lhe colocar aqui uma lâmina para encontros futuros. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar, mas rapidamente. Aqui a gente adianta a relação que tem. Vou ler só a primeira parte, a parte que está em vermelho, para poder debater com você. A particularidade pode ser apresentada como mutação recíproca, com a universalidade e a singularidade. Ela não é uma universalidade meramente relativa, tampouco é apenas um caminho que vai da singularidade à universalidade, ou o contrário. Pois bem, aqui você tem um elemento para discutir a totalidade. O que Lukács entende? Que nenhuma pessoa, nenhum ser singular, Manuela, por exemplo, assistente social, ela é singular, ela só é singular porque ela tem um conjunto de elementos particulares que garantem sua singularidade. Por exemplo, você gosta de um determinado músico, você prefere usar determinado tipo de roupa, você tem opção por algum determinado tipo de literatura, você prefere, por exemplo, comer peixe à carne, você prefere beber vinho à cerveja, entre outros elementos. Esses elementos particulares é o que garante aquilo que, de maneira muito grosseira, a gente chama de identidade. Esses elementos particulares, eles são o que garante a sua singularidade, mas eles só existem porque eles estão inseridos numa totalidade. Ok? Você prefere comer carne a peixe porque você tem como comprar peixe, porque você teve condições de conhecer o sabor do pescado tal, do pescado Y, você prefere escutar determinado tipo de música porque você foi criado num contexto tal que ouvia mais essa do que aquela, ou você migrou por uma condição conjuntural, porque conhecia uma pessoa, e etc. Então, todos esses elementos particulares que garantem a sua singularidade, por sua vez, estão conectados à totalidade. Não há nenhum ser humano que não seja assim. É claro que, diferente de você, eles vão ter outros elementos particulares. A pessoa é roqueira, tem um piercing debaixo do nariz, o outro tem
um brinco na orelha esquerda e um anel no dedão do pé. Então, são outros elementos. Marx diz que se referindo a Dafoe, o romance Dafoe, Robinson Crusoe, que o ser social, até para se isolar, ele está isolado em sociedade. O ser social não tem como se isolar se não for em sociedade. Aí ele usou o exemplo do Dafoe. O Robinson Crusoe está sozinho, mas ele está sozinho por quê? Porque existe uma sociedade que ele saiu dela. Quando a gente começa a pensar em alguém e tem saudade, geralmente a gente pensa num contexto que viveu com aquela pessoa, né, em determinados elementos, entre muitos outros aspectos. A grande arte, para Lukács, é aquela que vai em cima do elemento acidental, que expõe uma particularidade, mas não é uma particularidade abstrata. É uma particularidade que, ao mesmo tempo que liga um determinado sujeito singular, por sua vez, por ser particularidade, tem trânsito com a universalidade, portanto, com a totalidade. Deixe-me dar um exemplo, que se desdobra em dois. Guy de Maupassant, o autor de Bola de Sebo, ele cria, no contexto da guerra franco-prussiana, ele cria uma viagem numa carruagem que tem 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 6 são mulheres, 2 freiras, inclusive, e 3 esposas daquela burguesia nascente e uma prostituta. E, num determinado contexto, eles param a carruagem para dormir em determinado local e o manda-chuva dos prussianos, que sai vitorioso daquela guerra, não deixa que a carruagem siga. E eles dizem, o prussiano, o chefe diz, a carruagem só segue se eu tiver uma noite de amor com a protagonista do conto de Guy de Maupassant. E ela não quer, ela se deita com qualquer pessoa, mas ela daquele jeito não quer, porque ela tem uma ideologia, né? E, do ponto de vista político, ela defende o que fez Napoleão e ela não quer saber de sair com um alemão, dar o corpo a um alemão de maneira nenhuma. Há todo um movimento na carruagem para que ela vá se deitar com ele, porque, como ela é prostituta, dá para qualquer pessoa, por que não vai dar para um cara tão importante? Inclusive, tem algumas passagens muito intrigantes que aquelas mulheres, as 3 esposas, não as freiras, elas ficam pensando por que elas não foram as escolhidas, né? E chegam até a se imaginar sendo forçada a fazer isso. Um detalhe importante que o prussiano, ele, embora obrigue, mas ele não tem atitude de violência. Claro que isso também é uma violência, né? Uma forma de obrigação, mas ele, com o poder que tinha, podia apontar uma arma e vamos lá, você vai ter que fazer sexo comigo agora. Pois bem, depois que o ato se consome, ela volta à condição de prostituta e a viagem segue. Chico Buarque, e aí está a sua genialidade, né? Esses dias, a gente sempre se depara com as pessoas que dizem que não gosta de filme, que saiu de livro, porque é diferente, tem que ser igual. O cinema é outra reflexão, não pode ser igual de maneira nenhuma. Aliás, dos grandes escritores, Guy de Maupassant é um dos que mais tem filmes sobre sua obra, porque, como ele escreveu muitos contos, e segundo Lukács é mais fácil você fazer um filme de um conto do que de um romance, porque é outro tipo de reflexão. O Buarque fez uma música, né, que entre a gente chama-se Geni e o Zeppelin, né? Tem uma interpretação da Cida Moreira que é muito interessante. Veja como, tanto no escritor francês como no compositor brasileiro, você tem uma relação de totalidade, e singularidade e particularidade. Há uma cena no conto que essa moça tá com uma caixa de comida e as pessoas não levaram comida e o pessoal fica sem jeito de comer, porque é a comida da prostituta. Até que a fome, que é uma questão objetiva, né, desantropomórfica, não depende de mim, fala mais alto, todo mundo acaba comendo a comida da prostituta.
Aí tem todo o movimento de singularidade, de particularidade, de totalidade. Okay? A totalidade do ser social, na sociedade de classe, sobretudo no capitalismo, sabe muito bem o que significa uma prostituta. Okay? Sobretudo naquele momento de ascensão da burguesia, no fim do século XIX, que achava que o mundo estava resolvido. Você tem, ao mesmo tempo, os elementos particulares que caracterizam aquela mulher, que fazem com que ela tenha uma singularidade, e ninguém jamais vai acreditar que ela vai rejeitar um cara tão poderoso. E ela rejeita. Então, você consegue, num conto e numa música, okay, duas reflexões distintas, mostrar os três elementos, a singularidade, a particularidade e a universalidade. Logo, também a totalidade. Mas você pode pensar em muitos outros elementos. Né? Você pode pensar tem poemas pequenos que também conseguem fazer isso, tá certo? Tem outras músicas e outros filmes que conseguem fazer a relação de totalidade. Eu já citei aqui o Parasita, o filme Parasita consegue fazer essa relação. Eu acho que Cais, de Milton Nascimento, Amor de Índio, de Beto Guedes, que do grupo aí do Clube da Esquina, de Minas, também consegue fazer isso. Tem algumas músicas, você pensa que tem um elemento regional, porque fala de uma cidade como Lumiar, que inclusive é no estado do Rio de Janeiro. Mas o sentimento que a música passa de Lumiar, embora seja sentado numa cidade, ele se refere a uma questão universal. Para terminar com o exemplo nordestino, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, Short das Meninas, um verso diz: Mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Isso é um elemento muito particular de quem vive nessa região aqui, sobretudo quem trabalha no sertão, sobretudo do drama humano, do que significa faltar água. Mas olha o verso seguinte, professora: toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor chegou ao coração. Aí você universalizou, é a totalidade, isso é um problema humano, tá certo? Todas as mulheres têm um ciclo menstrual e todas as mulheres têm um processo de maturidade onde vão ter pela primeira vez a menstruação e depois que tem a menstruação todo mês tem aquele processo. Inclusive, um dia eu estava falando disso, a professora Jaqueline disse assim: Deri, não se esqueça também da menopausa, esse é um elemento humano. Então, o compositor, mesmo sem se perceber ou percebendo, aí não importa, pode ser espontâneo, consegue fazer um link, um elo entre um elemento particular, que tocam sujeitos singulares, que dependem da água, e uma coisa que está na universalidade. Toda grande arte faz isso, professora. Toda grande arte. Pode acreditar nisso. Valeu. Tem alguma outra pergunta, por favor, além da professora Emanuela? Espero que ela tenha ficado satisfeita. Tem sim, Deri. Tem a pergunta do Jean Siqueira. Minha internet acabou de cair, eu perdi a questão. Você pode falar, Jean? Por favor? Eu acho que o Jean está sem microfone. Ah, sim. Aqui, ó. Professor Deri, a relação entre cotidiano e objetivações superiores pode ser pensada em analogia com a distinção marxista entre base e superestrutura? Excelente questão, Jean. Muito obrigado. Excelente questão. Jean, não tem como debater cotidiano e objetivações superiores sem relacionar base e superestrutura. Não tem como. Mas deixa eu mostrar a primeira lâmina do encontro anterior, porque foi aonde eu trouxe isso com mais detalhe, embora, lamentavelmente, sem condições de aprofundamento. Deixe-me expor a lâmina do encontro passado, Jean, que eu tematizo com você um pouco melhor.
Caro Jean e demais, como foi que nós construímos essa lâmina? Você tem uma estrutura, ok? Na estrutura, o que garante a estrutura é a economia, por sua vez, o que garante a economia é o trabalho, não é economia no sentido burguês do termo, ok? É economia de você. O trabalho carrega a condição de produzir mais do que nós precisamos. Então, necessariamente, você tem um acúmulo e um excedente. Isso é estrutura. A partir da estrutura, você garante, sobretudo, muito em cima dessa estrutura, mas anexada a ela, você garante uma superestrutura. O que diz Lukács, interpretando Marx? O trabalho funda o ser social, mas não esgota. O ser social é fundado pelo trabalho, mas depois que ele se funda com o trabalho, ele precisa de outros complexos para viver como gente, viver como ser social. A linguagem é um desses complexos. Engels diz que as pessoas falam entre si porque elas precisam falar, elas produzem e a partir da produção precisa dizer o que é isso, o que é aquilo. E começam a falar até chegar na linguagem articulada. Mas, com o desenvolvimento da sociedade, com o que Marx e Lukács chamam, sobretudo a partir de Morgan, com o fim do comunismo primitivo, você tem o que a historiografia chama de luta de classe. São duas classes. Até então você não tem duas classes, você só tem uma classe. Todo mundo trabalha para todo mundo. Não há os caçadores-coletores estão juntos, cuidando de animais, ou plantando, ou cuidando de um bicho que vai atingir uma aldeia e etc. Todo mundo trabalha para todo mundo. Com a divisão de classe na sociedade, e você não tem como precisar isso, e tampouco dizer por quê, porque é um debate que, a meu ver, não é muito frutífero, dizer, mas o que veio primeiro e tal. Muito possivelmente você tem um excedente, esse excedente você garante algum tipo de ócio para algumas classes, me parece que é muito possível, Gordon Childe concorda com isso, o próprio Lukács também, que os primeiros especialistas que tiveram direito a algum tipo de ócio foram os xamãs, os curandeiros, porque não precisavam estar diretamente com a produção, a própria tribo produzia para que eles pudessem se afastar do cotidiano. Mas com a luta de classe isso muda radicalmente. Com a luta de classe você precisa agora manter pessoas trabalhando, duas classes, uma precisa manter a outra classe trabalhando. Então você funda em torno dessa luta de classe um Estado. E em torno do Estado alguns complexos, entre eles, por exemplo, a política e o direito. A ciência, é claro que ela não nasce com a luta de classe. Para Lukács, a ciência está muito próxima ali da primeira pedra, para escolher uma pedra para fazer um machado, a que corta mais, a que corta menos. Há um livro do Carl Sagan, o nome do livro é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele fala que os caçadores-coletores perseguindo uma presa, ele arriscava dizer que a presa estava com sede ou com fome, se ia para a sombra, se ia para a água, se era macho, se era fêmea, se estava ferida, se estava grávida, etc. Então, isso é um processo científico. Então, você tem vários complexos, sociais, que são suportados em cima de uma base. Nenhum desses complexos, independente de ter nascido antes da dissolução do comunismo primitivo ou depois, eles vivem sem economia. Você não pode dizer que a ciência independe da economia. Ok? Você não pode dizer que o direito independe da economia, que a política independe da economia. Talvez apenas a linguagem esteja no mesmo pé do trabalho, a espontaneidade da linguagem, mas, por sua vez, teve como momento fundante desprendimento o trabalho. Aí não importa para a gente quem veio antes ou depois. Essa discussão também é meio chata. O pessoal que segue, por exemplo, a escola linguística suíça, acha que a linguagem veio primeiro. O que importa é saber o que é fundante. O trabalho é que funda a linguagem. Claro que veio antes e depois, muito possivelmente devem ter surgido quase que ao mesmo tempo. Então, o que importa é o elemento ontológico. O que funda o quê? O que funda é o trabalho, porque a partir do trabalho há a necessidade de se comunicar. Muita gente, eu já fui a alguns debates e aparece uma pessoa que lê Ferdinand Saussure e fica insistindo, mas a linguagem, a consciência... Lukács não desconhece a linguagem e a consciência. Ele coloca
depois que o ser social é fundado, ela está no mesmo patamar do trabalho. Mas os demais complexos sociais, política, direito, educação, arte, etc., a arte, inclusive, é tardia. A professora Adele vai deixar isso aqui, eu não vou adiantar, porque ela tem muito mais condições hoje do que eu de comprovar isso. A educação, você tem um germe da educação antes da dissolução do comunismo primitivo, mas esse germe é apenas germe, é uma educação espontânea. O processo que gera a escola, ele surge com o fim do comunismo primitivo, surge com a luta de classe. Tudo isso se desenvolve num cotidiano, ok? O cotidiano é a base. O que o Lukács diz? O cotidiano é a base da praxis humana. Praxis no sentido marxista do termo, ali onde você tem, ao mesmo tempo, a mistura da teoria e prática, que você vai ter que resolver suas pendências, muito mais no sentido prático mesmo, a prática como verificação última. A formulação do Kozik, do Karel Kozik, é um pouco diferente. O Karel Kozik já posiciona o cotidiano como... ele dá algumas ilações, ele diz que no cotidiano é onde o ser social opera a sua pseudoconsciência. Lukács não usa o termo pseudoconsciência, ele usa o termo espontâneo. O que é espontâneo é que ainda vai ser consciente. Ele nem usa inconsciente, nem ainda não consciente. Para Lukács, a espontaneidade é a anticâmara da consciência. Mas Karel Kozik diz que o cotidiano é aquela área de manobra onde você tem uma pseudoconsciência. Lembra do exemplo do carro? Você não tem consciência exata da distância. Por isso que ele chama de pseudoconsciência. Então, é no cotidiano que tudo se desdobra. Mas você vai criar elementos distintos do cotidiano para resolver questões do cotidiano. O direito é um, o Banco Central é outro, a Assembleia Legislativa e outros elementos. Você não vai conseguir gravar. Alguns artistas fazem isso, ele grava no meio da rua porque ele está interessado naquilo que os músicos hoje chamam de ruído branco. Mas, de maneira geral, ele, para fazer isso, ele precisa de um determinado afastamento do cotidiano até para poder dar uma resposta para ele. Para tentar sintetizar, não há como você entender, no meu modo de compreender a realidade, com Marx, você entender o movimento da realidade sem você ver a relação estrutura e superestrutura. No entanto, o perigo é você separar as duas mecanicamente, porque eu disse ainda há pouco que você não pode imaginar que a ciência é independente da política, nem a arte, desculpe, da economia, do trabalho, nem a arte, nem a educação. No entanto, há uma área de contato, e Lukács chama essa área de contato de dependência relativa e reciprocidade dialética. Portanto, a ciência tem uma autonomia ontológica relativa da educação, da economia, do trabalho, mas não é totalmente independente. Tudo que a ciência desenvolve, ela volta para a economia. Pense quanto custa hoje a patente para curar a Covid. Quanto custou na época a patente da varíola? Isso desenvolve na ciência e volta para o cotidiano. Vai ser vendido na farmácia, vai ser aqui em Fortaleza, deve ter também em Minas, onde a cidade que você está, chamado drive-thru, né? O nome é até esquisito. Você vai lá, o cara bota um negócio no teu nariz e faz um teste. Isso veio da ciência e está impactando no cotidiano. Mas esse drive-thru, para montar, custou dinheiro. Então, ele retroalimenta a economia. A política, do mesmo jeito. A política está o tempo inteiro aí. O que esse ministro da Fazenda fala o tempo inteiro? Olha, tem que pensar na economia, vai ser não sei o quê, se tiver lockdown, não pode ter. Você sabe disso tanto quanto eu. Até a religião, de maneira geral, ela tem uma relação muito umbilical com a economia. Claro que tem uma independência relativa, como a gente acabou de falar. O Max Weber, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, trata disso. Tem muitos problemas aquele livro, mas ele se detém muito nessa questão. Como que os irlandeses vão para os Estados Unidos e como que existe uma ética, né, de você acreditar por uma revelação que você tem que trabalhar para enricar, entre outros elementos. Somente a filosofia e a arte, segundo Lukács, são mais distantes da economia, mas não são completamente desligadas. Porque, embora a filosofia, segundo Lukács, tenha que dar resposta de onde nós viemos e para onde nós vamos, ou seja, a filosofia precisa formular perguntas que ainda não têm resposta. Ok?
Mas essas perguntas que ainda não têm resposta, por exemplo, como vai ser o mundo depois da pandemia, isso ilumina, de alguma maneira, determinados elementos que retroem sobre a economia. Do mesmo jeito, a arte. A arte, ela, quando ela é autêntica, ela, de maneira nenhuma, ela é pensada para ir diretamente para a relação do trabalho. No entanto, você vai encontrar várias redações, o professor Tinhorão, José Ramos Tinhorão, tem um livro, História Social da Música, que ele mostra como os cantos de trabalho eles eram importantes, tanto no Brasil como no Mississippi, para os plantadores de algodão, ok? Tinha um determinado canto para você ritmar o trabalho. Não sei se você já viu um grupo de militares do exército correndo no meio da rua, geralmente eles têm uma música para tocar seu ritmo. As academias se baseiam em pesquisas que mostram que se você for fazer ginástica, malhar, musculação com música clássica, a performance é diferente se você for fazer o mesmo com hip hop, com rock and roll, independente de se você gosta ou não. Veja, nesses casos você não está utilizando a catarse, você está utilizando um elemento de adrenalina e etc. Mas são exemplos onde você toca, de alguma maneira, a economia, desculpe, com a arte, e também com o exemplo da filosofia. Para concluir tua pergunta, ainda deixando aberta, a gente ainda tem um encontro e as meninas ainda vão tocar nisso. Nós temos um funil hoje para a arte, que é o que Lukács tanto insiste, que alguns analistas consideram pessimismo. Um escritor que vive de vender livros hoje, eu não acho Augusto Cury um grande escritor, tá certo? Ao contrário, eu acho ele precário, eu acho ele ensaboado, acho que Augusto Cury só escreve o que as pessoas querem ler, inclusive aqueles ignorantes espontâneos, né, para usar o termo do Mauro César Pereira, né? Longe de achar que Augusto Cury e até mesmo Paulo Coelho são grandes escritores, mas eles escrevem para vender, né? Para vender livros, etc. Imagina um escritor que está interessado em fazer algo autêntico, que o livro dele não vende. Se ele viver disso, ele vai ter problemas. Então, você não tem como desligar um anel completo da arte, da estrutura, da economia do trabalho. Cinema é mais complicado ainda, a Elândia vai tocar em alguns elementos, embora a música hoje tenha o elemento da internet, mas não é simples. Você está com tudo aí, mas para você escolher, e inclusive no momento da pandemia, nós temos hoje um grande problema com muitos artistas que viviam da noite, viviam de pequenos teatros e estão vivendo aí de live, de favor de outros artistas considerados grandes pela mídia. Obrigado, Arthur e Simone. Nós já estamos aí para 5 minutos para as 9. Espero que o Jean tenha ficado satisfeito com a pergunta. Se não, ele pode me escrever por e-mail ou recolocá-la no próximo encontro. Eu queria que o Jean o Arthur e a Simone conseguisse ao menos umas 2 avaliações aí do encontro todo e desse, para a gente se animar e se preparar melhor ainda para o próximo. Obrigado aí, boa noite. Certo. Gente, obrigada pelas perguntas, questionamentos, sempre interessantes também, Jean, e a nossa colega Manuele. E aproveitar para falar da avaliação, gente, no próprio site Educação Materialista, vocês podem opinar, colocar sugestões por e-mail e também acessar os textos de cada aula. Já está disponível no site do curso. Certo? Agradecidos. Boa noite, pessoal. Até quinta.